pessoal, nós vamos continuar na nossa resolução de análise de dados, né? Análise exploratória de dados. E nós vamos estar respondendo agora a quinta questão do exercício. Veja, a quinta questão diz assim, o enunciado. O histograma abaixo representa a distribuição dos preços unitários de custo em reais de determinados equipamentos de informática no mercado. Muito bem, então essa distribuição de frequência aqui, não é, representada por esse histograma, representa aqui a distribuição dos preços unitários de custo em reais de determinado equipamento de informática no mercado. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção aqui é que nós não sabemos, não é, quantos preços são que estão distribuídos aqui. Ele destaca que no eixo das abscissas constam os intervalos de classe em reais, né? Então nós vamos estar vendo aqui onde tem preço unitário, esse preço está sendo representado, né, em reais, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, os preços que estão na faixa de 1 a 4 reais, equipamentos que estão na faixa de preço de 4 a 6, de 6 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 10. Né? Nós temos 5 faixas de preços, os equipamentos estão distribuídos nessas 5 faixas de preço. Equipamentos que custam de 1 a 4 reais, de 4 a 6, de 6 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 10 reais. Muito bem. No eixo das ordenadas, isso que a gente destacou agora, né? Foi no eixo das abscissas, tá certo? No eixo das ordenadas, as respectivas densidades de frequência. Então, cuidado, né, que nós não temos as frequências, nós temos as densidades de frequências, né, que estão sendo representadas nessa unidade de medida aqui, né, que nós vamos falar um pouco sobre ela. O que significa que os reais, o inverso, né, dos reais. Veja, você vai ter que pensar da seguinte forma. A densidade de frequência, ela é obtida, nós já vimos isso em outras aulas, né? E em outras questões, vamos chamar a densidade. Ela é obtida a partir do produto da frequência relativa, né, pelo inverso exatamente do que está no eixo X. O que está no eixo X seriam as amplitudes, né? A amplitude ou a faixa de intervalo é exatamente a diferença entre os limites de cada intervalo. Então, por que o inverso? Porque a densidade ela é obtida a partir da divisão, né? E quando eu faço esse produto aqui, eu estou exatamente dividindo pela amplitude, ou seja, a densidade, o que está ali no eixo Y, que é a densidade de frequência, tá aqui, ela surge a partir da razão, né, da frequência relativa pela amplitude, como nós estudamos em outras ocasiões, tá aí. Então é por isso que você tem ali aquela unidade de medida dos reais elevado a menos 1. Né? É como se nós tivéssemos... O que é que nós temos aqui no próprio enunciado? A gente já comentou. Nós temos o que aqui? Nós temos que o que está sendo representado no eixo X ou no eixo das abscissas está sendo representado, né, em reais. Por isso que nós temos aqui os reais elevados a menos 1, porque o resultado da densidade é a divisão da frequência, né, pela amplitude. Mas para resolver essa questão, né, ele diz assim, considerando os intervalos de classe fechado à esquerda e aberto à direita, ele diz que 105 preços apresentam valores menores que R$6. Então, nós temos 105 números, 105 preços que estão nessa faixa aqui. Valores menores que R$6. Então, a gente vem aqui para o histograma e observa que esses valores eles estão
Eles são aqui de 1 até 6, porque são menores que 6. Nós temos, então, intervalo fechado em 1. E vamos ter intervalo aberto aqui no 6, porque ele não chega a 6, são menores que 6. Ou seja, nesse intervalo aqui estão exatamente 105 preços. Eu não sei o total de preços. Aqui seria, né, o total de preços. Eu não sei isso aqui. Eu vou ter que determinar isso aqui. O total de preços. Ou preços totais. Né? Preços unitários total de preços. Nós temos que determinar isso. Mas observe que nessa faixa de intervalo que ele deu, de 1 a 6, estão os 105 preços. Ou seja, daqui para cá nós temos 105 preços. Basta que eu consiga descobrir a frequência utilizando as densidades e a amplitude dessas duas colunas aqui, né? Se eu descobrir aqui através da densidade, dá para a gente descobrir a frequência, a gente consegue descobrir então qual é o total de preços. E vamos então resolver a questão, porque o que é que a questão quer? A questão pede o número de preços que apresentam valores ou iguais superiores a R$4. Muito bem, essa é a interpretação do enunciado. Nós agora vamos determinar aqui, né, a amplitude de cada classe dessa. Começando aqui pela amplitude 1, nós temos então nessa amplitude aqui, limite máximo menos limite mínimo, nós temos 3. E a amplitude 2, nós temos limite máximo menos limite mínimo 2. Né? E vamos já calcular o restante das amplitudes. Né? Aqui, por exemplo, na 3, nós temos amplitude 1. Na amplitude 4, nós temos 2. Na amplitude 5, nós temos 10 menos 9, 1 de novo. Tá aí, temos todas as amplitudes. E agora vamos calcular as frequências. A primeira frequência, né? A frequência aqui, 1. Nós já sabemos que para calcular a frequência, veja, nós temos ali a fórmula. Né? Essa fórmula, se eu quiser adaptar ela para calcular a frequência, né? Então observe que a frequência de classe, né, dos dados ou do intervalo vai ser igual a densidade vezes a amplitude. Né? Eu vou trabalhar com ela adaptada dessa forma, porque o que eu quero é calcular a frequência relativa. Então, nós temos, no primeiro caso aqui, a primeira frequência. Vamos calcular aqui a frequência 1 será igual à sua densidade. Tá aqui, pessoal. A densidade desse intervalo. Deixa eu destacar aqui um pouquinho mais. Nós temos, então, essa densidade. E agora, que será 0,05, e isso vai multiplicar a sua amplitude, que é 3. Ou seja, nós vamos obter 0,15. Isso nós já sabemos que é a mesma coisa que 15%. Né? Então, está aqui a nossa primeira frequência relativa. E assim nós vamos calcular todas as outras frequências relativas, tá certo? Vamos calcular a frequência relativa 2. Né? Vamos pegar aqui a sua densidade, que é 0,10. Muito bem. E vamos multiplicar por sua amplitude. Então, eu tenho 0,10 vezes a sua amplitude, que é 2. Ora, isso vai dar 0,20. Já sabemos que isso é a mesma coisa que 20%. Então, dessa aqui nós temos 20%. E com esse cálculo aqui, né, com esses dois aqui, eu já posso fazer o seguinte. Observe que o intervalo que ele deu para a gente, nesse intervalo aqui, não é? Preços que são maiores ou iguais a 1 e menores que 4, nós temos 105 preços. Nesse intervalo aqui, nós vamos ter 105 preços, ou preço de 105 objetos. Mas esse intervalo, ele compõe o que aqui? Ele compõe a soma,
não é, dessas duas frequências relativas que a gente acabou de somar, que a gente acabou de calcular. E quando a gente fizer a soma dessa frequência e multiplicar por um valor que nós não sabemos qual é ainda, isso aqui vai ter que corresponder a 105 preços. Ou seja, quando a gente terminar aqui esse cálculo, nós temos a soma é 15% mais 20%, isso vezes o valor que nós não sabemos qual é, tem que dar 105. Tá certo? Ora, mas então isso significa dizer que 35% de x, isso é igual a 105. A gente pode então descobrir rapidinho, não é? Porque eu posso dividir 105 por 35, posso trazer ele dessa forma, né? E ao fazer esse cálculo, você vai descobrir exatamente 300 unidades. Então, nós já sabemos que são 300 objetos e são 300 preços o total. Aquele total que a gente viu lá no começo, total de preços. Então, agora nós já sabemos que são 300 preços, tá certo? São 300 preços, dos quais 105 estão aí na faixa de 1 a 4 reais. Aliás, de 1 a 6, né? De 1 a 6 reais. Muito bem. Bom, mas para resolver a questão, ele pede que a gente determine o número de preços que estão na faixa de valores iguais ou superiores a R$ 4. Então, veja, nós vamos pegar, né, a partir desse ponto aqui e vamos calcular todo esse intervalo. Observe que esse intervalo ele é composto de a frequência relativa 2, a 3, a 4 e a 5, né? Que significa dizer que eu vou ter que calcular aqui o restante. Certo? Bom, você já entendeu, né? Para calcular a 2 eu já tenho, que é 20%. Agora eu preciso da 3. A 3 eu tenho que pegar a densidade dela, né? E multiplicar por sua amplitude. A densidade da 3 é 0,25. Isso vai ter que ser multiplicado por sua amplitude, que vai ser exatamente o seguinte. Nós temos 0,25 vezes a sua amplitude é 1, né? Não 3, como eu digitei aqui, é 1. Então, nós temos 0,25, que isso aqui é a mesma coisa que 25%. Então, nessa coluna, nós temos a frequência 25%. Que significa dizer que 25% dos preços dos produtos estão entre 6 e 7 reais, né? Agora você tem como calcular, né, a faixa de intervalo que você quiser aqui, através da frequência relativa, porque a gente já conseguiu calcular aqui, determinar a quantidade de preços, né? São 300 preços, ou o preço de 300 objetos que estão distribuídos aqui nessas faixas, como a gente já comentou antes. O que nós queremos calcular agora, não é o percentual ou a frequência, não é, dos preços que estão na faixa de 7 a 9 reais, que a gente está chamando ali de a nossa quarta frequência. Vamos pegar a densidade correspondente a essa quarta frequência, que é de 0,15, né? Então tá aqui 0,15 vezes a sua amplitude e vamos conseguir assim dessa maneira calcular a sua frequência relativa. Então nós temos 0,15 vezes a amplitude é 2, não é? Isso significa dizer que nós vamos ter 30%. E finalmente, né, nós vamos calcular da última faixa de preço, que é de 9 a 10 reais. A densidade, né, é a mesma que daqueles que estão entre 4 e 6 reais. Né? Nós temos aqui 0,10. E isso vai ser multiplicado pela sua amplitude, que é 1, o que vai nos dar 10%, então. Tá certo, pessoal? Então, quando você soma tudo aí, tem que dar 100%, que representa os 300, né? Nós temos 40
40,80, não é? Com 40,70 com... aliás, 40, 30, 60 com 40, não é? 100%. Que representa os 300 preços, já sabemos disso. O nosso cálculo, então, vai envolver exatamente esses três, né? Aliás, essas 4 faixas aqui, né? Que vai de... Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar isso aqui. Esse intervalo que nós vamos estar calculando é o que é maior que 4. Maior, igual ou superior a 4, né? Então, nesse caso, vai até 10. Muito bem, esse é o intervalo que a gente quer calcular. Queremos saber, vamos lá visitar o enunciado de novo. O número de preços que apresentam valores iguais ou superiores a R$4. Então, eu tenho que descobrir nessa faixa aqui, né? Quando eu multiplicar isso aqui por 300, nós vamos descobrir, então, quantos preços estão aqui. Você já entendeu que nós vamos somar, né? Você vai somar aqui para resolver do 2, nós vamos somar do 2 até a 5, a coluna 2 até a coluna 5, fazendo essa soma aqui. Vou fazer assim para a gente ganhar tempo. Nós temos o quê? Nós temos 20 mais 25, 45, mais 30, 75, mais 10, nós temos 85%, que é essa faixa aqui. Então, eu tenho que calcular 85%, de 300. Quanto é que vai ser isso? Ora, a gente pode fazer essa continha, não é? Você pode fazer 0,85 vezes 300. Isso é a mesma coisa que você fazer 85 vezes 3. E a resposta que nós vamos ter vai ser 255 produtos, né, que estão nessa faixa de preço, tá certo? Tá aí, para quem não lembra, essa continha 0,85, você pode fazer 85 sobre 100 vezes 300, né? Você corta aqui uma continhazinha de porcentagem, é o mesmo que fazer 85 vezes 3. Se fosse 80 vezes 3, 240, 5 vezes 3, 15, 240 mais 15, 255. Né? Tá aí a resposta dessa questão, tá certo? Então, pessoal, até a próxima resolução sobre análise de dados.